Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós iniciamos na última quarta-feira de cinzas, o nosso percurso quaresmal, a nossa caminhada quaresmal de preparação para a Páscoa do Senhor, a grande festa cristã. Uma grande festa exige uma grande preparação. Por isso estamos nesse tempo de quaresma, que é um tempo de graça, é um tempo de revisão de vida, é um tempo de conversão, é um tempo de faxina interior, colocar ordem na nossa casa, no nosso ser, para que a gente chegue à Páscoa melhores e mais conforme ao querer e à vontade de Deus. Isso é quaresma. E nós podemos contar com o Senhor que caminha ao nosso lado. Também nesse tempo da quaresma, precisamos reforçar o tema da misericórdia. Estamos no ano da misericórdia, no mundo todo. E também no Brasil, nós temos a campanha da fraternidade ecumênica, este ano, ecumênica, ou seja, é uma campanha que tem adesão de outras igrejas cristãs, parceiras, que desenvolvem o mesmo tema, a casa comum, a nossa responsabilidade pela casa comum. O tema da ecologia, o tema do cuidado da casa comum e, sobretudo, a questão do saneamento básico, que é um tema fundamental para que tenhamos vida com qualidade e dignidade. Então a nossa equipe de liturgia preparou aqui uma coluna de tijolos, porque nós somos os construtores desta casa. A casa foi confiada a nós por Deus. Deus confiou a casa como um mundo aos nossos cuidados, e nós estamos construindo. Sobre a coluna está o Senhor dos passos. Estamos caminhando com Jesus na quaresma, em direção à Páscoa. O Senhor caminha conosco, Ele carrega as nossas cruzes, Ele carrega as nossas enfermidades, as nossas dores. Então nós podemos contar com Jesus na construção e na reconstrução da nossa casa comum. Depois, de um lado ali, do lado esquerdo da casa, da coluna, nós temos a casa comprometida, a casa prejudicada por conta das nossas ações, por conta do nosso descaso, tanto pessoal como do descaso público também. Então vejam, do lado esquerdo, uma realidade de morte, e aqui do lado direito, uma realidade de vida. Quando a gente cuida bem, a vida acontece. Quando a gente descuida, tudo se compromete. A vida se compromete. De um lado, desperdício, lixo. De outro lado, aqui, a harmonia. Então, vejam, esse é um tema que nós precisamos desenvolver durante a quaresma. Mas não só durante a quaresma, é um tema atual e diário. Como é que nós cuidamos dessa casa comum? Eu me sinto responsável por ela. Qual a minha contribuição para tornar essa casa melhor? Ou o que eu estou fazendo para aumentar os danos que essa casa está sofrendo também? Então vejam, é um tema que nós precisamos pensar e pedir a Deus a graça da conversão nesse sentido, melhorar a nossa relação com o planeta, com a casa comum. Por quê? Se a gente destrói a casa, a gente destrói a vida. E danificando a casa comum, vocês sabem que os mais prejudicados são os pobres e os mais vulneráveis. São as vítimas primeiras, né, da falta de saneamento e da destruição dessa casa comum. Bom, vamos então agora à palavra de Deus. Vejam, no primeiro domingo, nós somos convidados a entrar com Jesus no deserto. O deserto na Sagrada Escritura é um lugar de encontro com Deus e consigo mesmo.
Vejam, deserto é lugar de encontro com Deus e consigo mesmo. Mas quando a gente procura esse encontro, aí vem também as tentações e as provações. O deserto também é um lugar de provações e de tentações. E é interessante que a introdução do texto de hoje diz que Jesus estava no Jordão, foi batizado e, fortalecido pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Em outras palavras, foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus para o deserto. E o Espírito Santo acompanhava Jesus no deserto. Então, se Jesus foi para o deserto, se o Espírito Santo o conduziu, é porque o deserto é importante. Se a gente quer crescer como pessoa, como cristão, nós precisamos ter a coragem de entrar no deserto. Senão ninguém cresce, ninguém se fortalece. Jesus estava no Jordão, nas águas do Jordão, mas depois foi para o deserto. Não dá para ficar só na água. Às vezes temos que entrar no deserto. E aí contar com a ajuda de Deus que nos acompanha. E aí Jesus no deserto, fortalecido, guiado pelo Espírito, Jesus jejuou durante 40 dias, aí o número 40, quaresma, mas sentiu fome. E quando ele sentiu fome, aí o diabo veio com mais força. Qual a mensagem que nós tiramos para a nossa vida? Quando a gente se enfraquece, é aí que as provações surgem, é ou não? E vem com mais força. Então nós precisamos estar fortes, bem alimentados, para enfrentar as provações, as tentações da vida. E como é que a gente se fortalece? Rezando, participando da missa, os sacramentos, a confissão, o amor, a palavra de Deus, enfim, tudo isso nos fortalece. Se a gente se enfraquece, aí a tentação tem mais força para acabar nos dominando. Então vejam, naquele momento de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, o demônio chegou. E tem gente que faz isso aí, espera a pessoa se enfraquecer para atacar. Não é só o demônio que faz isso, não. Tem muita gente que nem urubu esperando o outro se enfraquecer para levar vantagem. É fácil olhar só para o diabo, mas o diabo está solto em todas as partes. Eu sempre digo aqui que aquele de chifre e rabo não faz mal para ninguém, deixa ele quieto. O duro são as outras expressões do diabo que estão na nossa sociedade. O que tem de gente que se aproveita da fraqueza do outro para levar vantagem, vocês sabem. Isso é diabólico. É esse diabo que a gente tem que expulsar. É nesse que a gente tem que mexer. Então, gente, vejam, esse texto é fantástico. E aí o diabo veio com força, mas Jesus estava fortalecido. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tinha que passar pela experiência da tentação, para poder nos socorrer quando a gente passar também pela experiência da tentação. Então Jesus sabe o que é a tentação, Jesus sabe o que é a provação. Portanto, entrando no deserto com ele, nós podemos sair com ele mais fortalecidos. Entrar, se fortalecer e sair melhor. Isso é quaresma. Se não entrar no deserto, não tem quaresma. Encontro com Deus, encontro consigo mesmo. Então aí Jesus foi tentado. As três grandes tentações que nós temos hoje, que não são tentações que vêm de fora, atenção, que estão dentro de nós. A tentação do poder. Quanta gente quer o poder para levar vantagem, para ser melhor que o outro.
E as tentações que Jesus enfrentou são as tentações de desviar Jesus do caminho do Pai. No lugar do poder, Jesus fez a opção pelo serviço, a ponto de dar a vida por nós. Muitos fazem a opção pelo poder, o poder pelo poder, para levar vantagem, para se enriquecer, para passar por cima do outro, para ser melhor que o outro. Essa é uma tentação que está dentro de nós. Se a gente não se cuida, a gente faz a mesma coisa, em maior ou em menor proporção. Então, a tentação do poder, Jesus não deixou se levar por isso. Ele é o Filho de Deus que veio para servir. A outra tentação, gente, é a tentação do possuir, do ter. Em nome do possuir e do ter, a gente também se escraviza. Escraviza os outros, escraviza o nosso tempo. E aí entra o consumismo e tantos outros temas que estão por aí. É uma outra tentação que está aí na nossa vida. A gente tem que se policiar. O possuir, 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 possuir. E aí desaparece a partilha, desaparece a solidariedade, desaparece a responsabilidade, o comprometimento com o outro. E a terceira tentação é o prazer. Tem gente que quer reduzir a vida apenas ao prazer. Não é que o prazer seja errado, pelo contrário. Mas a vida não é só prazer. A vida é prazer, mas também é cruz, provações, tentações, dificuldades, superação, enfrentamento. Na verdade, o tema de hoje é esse: como é que nós enfrentamos as tentações e provações da vida? Eu prefiro provações, porque quando a gente fala em tentação, a gente sempre leva só para um lado, por exemplo, da sexualidade. Se tentação fosse só isso, né? Mas ficamos com tentações, mas no sentido, pelo amor de Deus, amplo da palavra, né? Mas as provações da vida, como é que a gente enfrenta tudo isso? Com Jesus, com o Espírito Santo, a gente se deixa levar. É interessante que no Pai Nosso nós rezamos assim: não nos deixeis cair em tentação. Nós não rezamos para não ter tentação, porque, gente, não tem vida sem tentação e sem provação. O que a gente reza é para não deixar que a tentação nos domine, que a gente caia nela. O próprio texto disse: o diabo não conseguiu nada com Jesus, não conseguiu tirar Jesus do seu caminho, do seu propósito. Mas o texto diz: ele se retirou para voltar no tempo oportuno. E voltou no outro momento de fragilidade, o momento da cruz, no qual Jesus tinha que tomar a firme decisão de entregar a vida por nós. Então vejam, as tentações não duram só 40 dias, gente, infelizmente. As tentações e provações duram a vida inteira. E não se iludam, porque ele volta. Ele volta. E São Paulo diz: quem está em pé, cuide para não cair. Ainda mais nesse mundo competitivo como hoje. Como manter um projeto de vida com tantos apelos que nós temos? Como manter a virtude da honestidade, da ética, da responsabilidade, do compromisso? Vejam, aí a gente entende a corrupção, a desonestidade. Como manter, né, as nossas convicções, os nossos valores no nosso trabalho, na família, na sociedade, na igreja. É difícil, porque as tentações estão por toda parte. Olha, faça isso que eu te dou uma ajuda aqui. É assim, começa no micro, depois vai no macro. Faça isso, ninguém está vendo. Nós temos a tentação no dia a dia, quando você vai consumir alguma coisa, a pessoa dá um troco a mais para você. Quem é que já não pensou: não, vou ficar com esse troco a mais? Você tem que fazer um esforço para falar: não, isso não é meu.
Eu tenho que devolver. Isso é tentação que está aí no dia a dia. Eu posso pôr no bolso e ir embora. Então vejam que as tentações, as provações estão aí no dia a dia nosso. E o que nós queremos hoje é pedir a Jesus a força para que nada nos tire do caminho dele, do caminho do amor, da vida. Que a gente saiba lidar com as tentações, com as provações, e ainda que a gente esteja fraco, enfraquecido numa situação difícil, que a gente possa bancar os nossos valores. Às vezes nós temos notícias de pessoas que encontram dinheiro e devolvem, e as pessoas que devolvem geralmente são pessoas até pobres ou que estão desempregadas numa situação de extrema vulnerabilidade, e mesmo naquele momento de fraqueza a pessoa consegue ser honesta, gente. É isso que o Evangelho fala. Deixa o diabo de lado, pelo amor de Deus. É olhar para nós. É uma luta diária ser cristão, ser honesto, manter as nossas convicções, porque as tentações estão por aí. No Brasil e no mundo, levar vantagem, jeitinho aqui, acordo ali, em qualquer âmbito. Então nós precisamos da força de Deus. E aí vem a segunda leitura, a fé. A fé não nos deixa entrar em confusão, diz o texto. Professar a fé em Jesus, nosso Salvador. A fé em Cristo. Ele venceu as tentações e nós com Ele, nós podemos também vencer. Podemos. Diz o texto que a fé evita a confusão. Hoje nós vivemos num mundo de confusão. E o diabo quer nos confundir. E aí o bem se confunde com o mal e o mal com o bem. Então nós precisamos da luz da fé para saber o que deve ser feito e o que deve ser evitado. E para enfrentar as tentações e provações da vida. O enfrentamento. Não dá para fugir do diabo. Não dá para fugir do deserto. O cristão tem a coragem de entrar com Jesus e sair com Ele mais fortalecido. E para terminar, um olhar rápido para a primeira leitura. A grande tentação hoje é viver como se Deus não existisse, como se não dependêssemos dele, e cair no materialismo e deixar de lado a dimensão espiritual. Essa é a grande tentação. E aí a gente cai no orgulho, no exibicionismo, na autossuficiência. E a primeira leitura, Moisés diz: olha, tudo que vocês têm vem de Deus. Então ofereçam a Deus os frutos da terra, porque essa terra foi Deus quem te deu, foi Deus quem te tirou da escravidão. Tudo que nós somos e temos vem dele, e é a Ele que nós queremos agradecer, é a Ele que nós queremos oferecer os nossos frutos, é a Ele que nós queremos adorar, colocar Deus no centro. A grande tentação é substituir Deus por outros projetos, pelo dinheiro, pelo poder, pelo possuir, pelo prazer. E a primeira leitura nos chama a atenção de colocarmos a nossa vida, a nossa história nas mãos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, entremos com Jesus no deserto. Durante o dia é calor, mas à noite refresca. Eu já estive, passei 2 noites no deserto, ali do Monte Sinai. É impressionante, a noite esfria. Durante o dia faz calor. Mas nós temos que passar por essa experiência. Ou entramos com Jesus no deserto para sairmos com Ele fortalecidos, ou a vida vai continuar como está. Não vai haver mudança e será apenas mais uma quaresma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.